Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Hoje o que eu quero falar com vocês é como é que os narcisistas se sentem durante a quarentena. Porque a gente sabe como a gente se sente com eles perto, né? Mas como é que eles se sentem com relação ao que está acontecendo no mundo, como é que eles agem com você, como é que eles se sentem com você agora que vocês estão dentro de casa, fechados, juntos, sem ter para onde ir, para onde fugir. Né? A gente já sabe como que é isso, como é que eles se sentem da perspectiva deles. Muitos de vocês me pediram para fazer esse vídeo porque eu também acho importante, porque quando a gente sabe como eles se sentem, a gente meio que sabe como se comportar, ou pelo menos saber o que esperar, saber do que esperar. Então fica mais previsível o que pode acontecer, então a gente pode acabar se preparando. Gente, com o que está acontecendo, a quarentena é como se fosse um sequestro. Vocês que estão vivendo com um narcisista dentro de casa, não podendo ir para lugar nenhum, é como você estivesse se sentindo sequestrado. E da mesma forma que uma pessoa que é sequestrada se sente em relação ao abusador, vai ser mais ou menos assim que a gente vai se sentir com o narcisista ou com o abusador na nossa casa. Então, como vocês já devem saber, tem aquela síndrome de Stockholm, que é quando a vítima e o abusador formam um laço, tem um vínculo. E isso acontece por quê? Porque a vítima, que no caso pode ser você vai ver o narcisista como aquela fonte de maldade, de crueldade, que pode fazer coisas horríveis para você, não é? Então, para você tentar amenizar a sua situação, você acaba fazendo o que o narcisista quer. Você acaba falando o que ele quer, fazendo o que ele quer, fazendo o que não quer, tentando ficar na sua, tentando não mudar o humor dele. Então, é assim que a gente acaba fazendo. Só que o problema é que na síndrome de Stockholm, como o narcisista está sendo bonzinho, né, porque ele não tá te magoando, porque nessa situação que vocês estão agora, vocês não vão chegar pro narcisista e falar: nossa, lembra aquela vez que você foi demitido? Nossa, você é muito isso, você é muito chato, a gente não vai querer, a gente não quer arrumar uma briga com o narcisista nessa hora, a gente quer que ele sempre esteja no lado bom dele, um lado melhor dele. E é por isso que a gente acaba cooperando, né, com o que ele quer. Então a gente fica pisando em ovos mesmo. A gente não quer desmentir dele, discordar dele. Nessa hora não é hora de querer arranjar briga, de tentar falar pra ele que ele tá errado, de falar que ele é egoísta. Não é a hora, né? Essa não é a hora, porque vocês que estão nessa situação, não pode sair não tem pra onde correr. Então a gente tem que ser bem sensível. E no meu próximo vídeo, que eu vou fazer na sexta-feira, eu vou fazer falando de como a gente tem que se comportar com eles. Mas nesse aqui eu quero focar mesmo em como eles se sentem durante a quarentena. Vamos lá? E, gente, eu falei com um monte de vocês antes de fazer esse vídeo para ter uma ideia do que está acontecendo, para ter uma ideia de sabendo um pouco dos narcisistas e fazendo uma pesquisa também e juntando tudo que vocês me falaram com o que eu li, aprendi, estou aprendendo sobre o que está acontecendo com os narcisistas quando eles se sentem pressionados, como eles podem agir. Foi assim que eu criei o conteúdo desse vídeo. O grande problema nessa situação de estar com o narcisista durante a quarentena é que quanto mais tempo passa e mais tempo a gente fica falando sim, sim, sim pro narcisista, sendo submissa, né? Que às vezes a gente precisa fazer isso. E se você é homem, a mesma coisa. A gente não vai querer que a pessoa mostre o lado pior dela, queira se vingar da gente dentro de uma casa onde a gente não possa sair, não possa fazer nada. Então, o problema é que quanto mais a gente fica fazendo o que eles querem, falando o que eles querem, mais a gente fica submisso e mais controle eles têm da gente. Gente, tudo tem a ver com controle.
E durante a quarentena, as pessoas perderam coisas essenciais para a sobrevivência com o narcisista. Por exemplo, a capacidade de ligar para um amigo e falar: Nossa, isso, aconteceu isso, eu tô triste. Ou então ligar para um familiar, ou sair na casa de um amigo, sair para ir num barzinho, parar de pensar no problema. Até mesmo ligar para um abrigo, ir para um abrigo, às vezes agora é muito mais difícil por causa da quarentena, ninguém pode sair de casa. Então a gente tá fechado, a gente perdeu coisas essenciais que a gente precisa quando não estamos passando como um problema. É capaz que nem o seu vizinho esteja disponível para te ajudar se você precisar de ajuda. Então chegou nessa situação. É horroroso isso. Nossa, imagina se eu estivesse morando com um narcisista agora. Só de pensar já é horrível. Eu sinto muito pelo que vocês estão passando, sinto mesmo. E o que muitos de vocês estão fazendo é usar a tecnologia. Né? Então, agora que vocês estão assistindo vídeos, vocês estão mandando e-mail, vocês estão no telefone, no Facebook. Então, a gente está usando agora a tecnologia para conseguir sobreviver, fazer alguma coisa e não pensar nos problemas que estão com a gente. E essa situação é nova para todo mundo, para os narcisistas e para as vítimas também. Para todo mundo, isso nunca aconteceu, esse tipo de coisa nunca aconteceu com ninguém nessa era. Então, é tudo muito novo. E é normal a gente ficar sem saber o que fazer, né? Porque mesmo nos piores dias que vocês estiveram com um narcisista, vocês sempre tinham um meio de comunicação, podiam sair de casa, podiam fazer alguma coisa. E agora não. E agora, até de pedir a medida protetiva é um pouco mais difícil, até ir à polícia, até conseguir fazer isso, por causa dessa pandemia. Então pensa nessa situação, sabe? Agora tá todo mundo junto, preso dentro do mesmo lugar, sendo pressionado, enquanto o narcisista tenta te controlar o tempo inteiro. Ele vai ficar se perguntando. A gente acha que os narcisistas não estão nem aí, mas eles acabam ficando muito paranoicos nesse tipo de situação. Porque eles não têm suprimento. Então eles começam a focar em você, querer seu controle. E então eles começam a se perguntar: o que é que ela tá vendo no telefone? Que website que ela tá indo? Com quem que ela tá falando? Ela deve estar falando no Messenger, na mensagem privada com alguém, deve estar me traindo. Eles ficam formando essas coisas na cabeça deles. Então, nesse ambiente tão intenso e com tanta pressão, os narcisistas acabam ficando paranoicos. Eles acabam agindo assim, como se estivessem paranoia. E eles começam a enxergar as vítimas que estão fazendo tudo o que eles querem, tudo certinho, como a gente acha que a gente deve agir. Eles estão vendo as vítimas como inimigos. Então eles começam a fazer coisas para se defender. Tipo, por isso que eles ficam pensando: o que é que ela tá fazendo? O que ela tá armando contra mim? Fica te seguindo dentro de casa, fica espionando o que você tá fazendo, todos os seus movimentos, ele quer ter o controle e saber o que você tá fazendo. É por isso, porque eles estão ficando paranoicos. Eles estão achando que vocês podem fazer alguma coisa contra eles. E é por isso que eles estão criando maneira de te vigiar, porque eles não confiam em você. Pessoal, a gente precisa pensar também que quando a gente não consegue controlar o nosso ambiente externo, o que é que está acontecendo na nossa vida, ou a gente tem que seguir regras, seguir ordens, fazer quarentena, nada está sob o nosso controle. E os narcisistas estão passando pela mesma coisa. Então, todo mundo agora está vulnerável. Eu tô vulnerável, tá todo mundo vulnerável ao que tá acontecendo, que a gente não conhece, a gente é desconhecido e as pessoas estão fazendo alguma coisa até que melhore, certo? E pensa só no narcisista que não tem controle nenhum da vida dele, da situação. Narcisistas não suportam isso, eles não suportam perder o controle. Então, já que ele não tem o controle da situação, ele vai transferir aquele controle que ele precisa da situação da vida dele para controlar você. Esse é o jeito de ele conseguir o controle da vida dele de novo. E isso, gente, é uma coisa normal, esse negócio de substituir controle, essa transferência de controle, porque as pessoas precisam se sentir no controle das suas próprias vidas, certo? E é por isso mesmo que muitas pessoas acabam
virando alcoólatras, começam a beber porque acham que tem o controle e não tem. Tem alguma coisa maior que elas perderam o controle e daí elas começam a beber achando que conseguem controlar e muitas vezes acabam virando alcoólatras. Ou então as pessoas que têm bulimia também, que muitas das vezes, a maioria das vezes eu acho as pessoas que não têm controle, alguma coisa horrorosa. Muitas vítimas de narcisistas acabam ficando com bulimia porque perdem o controle da vida inteira e acham que a única forma de conseguir o controle da vida é controlando o peso. Então, com que a pessoa põe e tira do corpo. Então, esse negócio de transferência de controle é uma coisa normal com todo ser humano. Mas com narcisista é diferente. Porque o abuso narcisista aumenta e se aprimora porque os narcisistas são maus e precisam de controle. Não sei se vocês viram aquele vídeo que eu fiz sobre a carta que meu ex-namorado escreveu para ele mesmo. Ele mesmo diz naquela carta falando que a única coisa que ele temia na vida dele era a falta de controle. E é por isso mesmo, gente, que ele não bebia, ele nunca bebia bebida alcoólica. E eu perguntava, por que você não bebe uma champanhe no Réveillon, sei lá o quê? E ele falava, não quero, porque senão eu posso perder o controle. Então agora, gente, todos os narcisistas do mundo estão se sentindo impotentes, estão se sentindo vulneráveis, estão se sentindo desamparados. Por quê? Porque a grandiosidade deles, essa coisa que eles são superiores, estão sendo desafiadas pelo vírus. Esse vírus é o maior inimigo do narcisista, se a gente for pensar, porque esse vírus está expondo os narcisistas. O vírus está mostrando aos narcisistas que, olha, você não é imortal como você sempre se mostrou às pessoas. Então as pessoas agora vão descobrir que você não é essa pessoa magnífica e imortal que você sempre aparenta ser. Então, esse vírus está fazendo com que os narcisistas se tornem pessoas como nós. Está fazendo com que os narcisistas se sintam iguais às mesmas pessoas que eles se sentem inferiores. E para eles, gente, isso é super humilhante. Por quê? Porque eles passaram a vida inteira deles tentando provar pra gente que eles eram superiores a gente. E é por isso que eles estão tão instáveis e é capaz de eles desenvolverem uma psicose. E fica perigoso para as vítimas, para as pessoas que estão vivendo com eles durante a quarentena, porque eles transferem essa raiva que eles têm do vírus, dessa pandemia e tudo mais, para as pessoas. Porque se a gente for pensar, é super difícil para o narcisista agora, nessa situação, conseguir suprimento. Por quê, gente? Narcisista, suprimento, como eles conseguem? Com atenção, certo? Eles conseguem suprimento com atenção. Mas agora eles não conseguem atenção. Muitas pessoas, se vocês forem ver, muitas pessoas que são narcisistas no Instagram estão postando pra caramba agora, porque estão precisando de atenção que geralmente eles podiam conseguir em lojas, na vizinhança, no trabalho, com familiares. Agora eles não têm mais isso. Então eles estão precisando de suprimento. Vocês estão vendo mais postagem no Facebook, vocês estão vendo mais postagem no Instagram, porque eles precisam desse suprimento de atenção. Se for um narcisista exposto, ele não tem suprimento porque não tem para quem se mostrar. E se for um narcisista oculto, ele não tem suprimento porque não tem para quem se fazer de coitado. Gente, narcisistas precisam e dependem das pessoas para conseguirem suprimento. São diferentes dos psicopatas. Psicopatas não precisam de ninguém, eles já têm aquele ego inflado. Agora, os narcisistas não têm um ego. Eles conseguem um ego pelas pessoas. Então, essa é a grande diferença. Então, agora é uma hora de vocês até conseguirem prestar atenção se a pessoa que você está convivendo, é uma pessoa narcisista ou uma pessoa psicopata. Muitas de vocês me perguntam, eu acho que essa é uma hora, se vocês estão na dúvida, de saber. Então, se a pessoa tá precisando, tá louca para conseguir suprimento, postando, fazendo o que for para conseguir atenção, é provavelmente um narcisista. Mas se a pessoa continua sendo má, tentando fazer outras pessoas sofrerem, quando fala alguma coisa para machucar e
tá isolado e tá feliz do jeito que tá, daí é capaz de ele ser um psicopata. E os narcisistas, gente, pelo fato de eles precisarem tanto dessa interação e não terem, o ego deles, que é inexistente, né, acaba desintegrando. Então eles acabam ficando, tipo, louco, maluco, subindo pelas paredes, sabe? E colocando a culpa dessa pandemia, de tudo que tá acontecendo, nas pessoas que vivem com ele. E daí o que eles querem fazer? Eles querem punir você porque você não tá dando o suprimento para ele que ele precisa. Não tá resolvendo a situação mundial. Porque lembra, eles não têm culpa de nada, né? Então eles precisam achar um culpado pro que tá acontecendo no mundo agora. E quem que vai ser o culpado, gente? Você. O que tá acontecendo para eles agora, como eles observam, é uma injustiça. Eles acham que o universo está sendo injusto com eles. E pelo fato das pessoas do universo, que eles estão acima disso, né? Então, pelo fato das pessoas do universo serem uma extensão, pelo fato de você ser uma extensão do universo, então eles acabam punindo você, se vingando de você, que você é parte desse universo que fez essa injustiça com eles. E daí, de uma forma distorcida, eles conseguem ter o controle da situação de novo, se vingando da gente. Porque, gente, como é que você não tá resolvendo essa situação? Como é que você não tá descobrindo a cura disso? Por que você tá fazendo isso com ele? Não é assim que eles estão vendo essa situação. Como é que você não tá fazendo as coisas melhorarem pro lado dele? Que coisa horrorosa. Porque lembra, os narcisistas são aquelas crianças emocionais eternas que eu já falei em outros vídeos. E os parceiros deles têm o mesmo dever que os pais tinham quando eles eram crianças. Ele tá esperando que você resolva essa situação. E quando você não resolve, porque é impossível, ele age ou reage como uma criança. Sabe, assim, ficando frustrado e querendo agredir. Então, gente, na cabeça deles é assim. Eles perdem o controle, perdem o suprimento, inconscientemente eles acham que você é que deve resolver o problema. Daí, na cabeça deles, você fracassa. E porque você fracassa, você é uma pessoa má. E já que você é uma pessoa má, você deve ser punida. E como é que o narcisista pune suas vítimas, né, nessa situação? Pode ser de diversas formas, E é por isso que o meu próximo vídeo vai ser sobre como a gente tem que se comportar nessa situação também. Porque narcisista pode agredir a gente de várias maneiras, como, por exemplo, sexualmente, mandando a gente ter relação quando eles querem, quantas vezes eles querem por dia, ou então tirando isso da gente, ou então agressão física, com violência mesmo, ou então agressão verbal, que é o mais comum, e a agressão psicológica também, né, fazendo gaslighting toda hora. Há pouco tempo eu falei com uma amiga nossa aqui do YouTube, conversei com ela bastante, e ela me disse que ela tá passando por isso com o filho dela. Então, ela coloca na máquina de lavar um sistema, uma função, e ele vai e desliga a máquina de lavar, ou então muda a função da máquina, e ela pergunta pra ele, né, por que você fez isso? E primeiro ele tenta fazer ela se sentir louca, que ele não fez nada, e daí se ela continua fazendo pergunta pra ele fica todo bravo e ameaça de agredi-la. Tá nessa situação. Porque eles se sentem, gente, eles são animais que estão presos agora. E uma outra maneira de eles punirem também é fazendo tratamento de gelo. E eles podem fazer isso dentro de casa também. Ou então ameaçando, sabe? Deixa só terminar esse caos que está acontecendo para você ver o que eu vou fazer. Então, eles começam a ameaçar para você ficar dentro de casa com aquele animal morrendo de medo. Mas, gente, como eu falei, eu vou fazer um vídeo para vocês no próximo vídeo para que vocês consigam ficar um pouco mais aliviados e aliviados nessa situação, sabendo como se comportar para não sofrer consequências depois. Não ficando submisso, porque como eu falei no comecinho, ficando submisso também não é ideal, porque quanto mais submisso a gente ficar, mais controle da gente eles vão ter e mais difícil essa situação vai ficar lá na frente. Então, aguardem o meu próximo vídeo
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, não deixe de compartilhar para que mais pessoas possam ver e tentar se proteger contra esses animais. Tá legal, gente? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.